Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o conheceram. Então contaram ao desconhecido o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Diziam: nossos sacerdotes e nossos chefes entregaram a ele para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus então lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para compreender tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, uma das mais lindas páginas da ressurreição, essa dos discípulos de Emaús, que nós lemos neste terceiro domingo da Páscoa. Aqui também se passa no mesmo dia da ressurreição. Vejam, já 3 domingos nós estamos parados nesse dia importante. O primeiro, o dia da Páscoa, o dia em que Jesus ressuscitou, Maria Madalena se encontra com ele e os discípulos Pedro e João. Depois, no mesmo dia à noite, vimos domingo passado, Jesus entra na sala onde estavam todos os discípulos e Tomé não estava ali. E no 8º dia, quer dizer, no domingo seguinte, Tomé estava e reconheceu a presença de Jesus ressuscitado. Aqui também acontece no mesmo primeiro dia da ressurreição. 2 discípulos que voltavam para casa desiludidos, tristes com a morte de Jesus. Nós estamos a meditar nestes domingos o fato mais importante da nossa fé. Sem dúvida nenhuma, é o fato da ressurreição que sustenta a igreja. Se de repente não houvesse a ressurreição, a certeza de que Jesus vive no meio de nós, sem essa certeza, a fé se dissolve inteiramente. A igreja não tem o menor sentido. Cai por terra todo o ensinamento de Jesus como simplesmente um ensinamento humano. Mas não, ele vive no meio de nós. E por conta disso é que nós encontramos nele, nas suas palavras, nos seus gestos, nos seus sentimentos, aquilo que alimenta a nossa vida e a nossa fé. Nós temos essa mesma convicção de que tinham os discípulos de Emaús. Vejam, Jesus de Nazaré, diziam a eles, um homem aprovado por Deus pelos seus milagres, pelos seus ensinamentos. Deus, através dele, mostrou o seu poder e o seu amor. E aí, no seu plano insondável para a nossa inteligência, no seu plano divino, ele entregou Jesus aos ímpios que o condenaram e o mataram. Mas ele ressuscitou e disso nós somos testemunhas. Esse é o centro da nossa fé. Ser cristão é acreditar nessa verdade. Esse é o resumo de tudo que nós cremos. E claro, ser cristão é crer em Jesus ressuscitado vivo e sofrer as consequências disso, e não são poucas, porque quando a gente acredita que Jesus está vivo e age e testemunha essa ressurreição, nós temos consequências, sim,
na nossa vida muitas vezes temos críticas, desprezo, quem sabe até perseguição e morte. E não são apenas os pequenos que sofrem essa perseguição. Até o Papa tem sofrido uma perseguição incrível por parte daqueles que são os discípulos da morte e não da ressurreição e da vida. Então, nós temos essa mesma fé. Só que na história de hoje, os discípulos tinham essa convicção, porém, eles achavam que Jesus era muito especial, mas faltava aquele passo que os levou a crer na ressurreição. Somente quando Jesus parte o pão diante deles é que eles reconhecem a presença de Jesus. E aí tudo muda. Eles estavam tristes, desanimados, voltando para a sua vidinha de sempre, e eles acabam alegres e cheios de esperança, voltam para testemunhar a presença de Jesus vivo. Ora, aqui também está a nossa história. Nós também fazemos esse caminho. O caminho é a nossa vida. O caminho que os discípulos de Emaús faziam era de 11 quilômetros apenas. O nosso caminho com Jesus é bem mais longo, é a nossa vida inteira. E nós temos fé, mas será que a nossa fé vai até esse ponto de encontrar Jesus ressuscitado na nossa vida de cada dia? Não andamos muitas vezes tristes, muitas vezes desanimados com a nossa própria vida? Encontramos sentido naquilo que nós fazemos na igreja, quando participamos da comunidade, da nossa fé? Nós não percebemos que muitas vezes Jesus está conosco, mas a sua aparência é uma aparência comum. E por isso os olhos deles não se abriram. Para nós também, Jesus está presente e a sua aparência é comum. São aqueles que caminham conosco. São aqueles principalmente os mais necessitados. São eles que nos abrem a compreensão para a gente perceber que Jesus está vivo. Notem que quando Jesus abre o pensamento dos discípulos, falando das Escrituras, vindo lá desde Moisés, os profetas, para mostrar que o Cristo morreu e ressuscitou segundo o desígnio insondável de Deus. Não devia o Cristo sofrer para entrar na sua glória, diz Jesus, ainda não reconhecido pelos discípulos. Olha que frase maravilhosa. Devia sim o Cristo seguir o plano do Pai até o fim, até a última gota de sangue, para mostrar todo o amor, toda a misericórdia do Pai, que é capaz de fazer uma loucura dessa, um absurdo desse, do seu próprio Filho sofrer por nós. E somente a fé, a inteligência não abrange, somente a fé é capaz de desvendar esse véu e fazer-nos entender que esse desígnio do Pai foi o caminho da nossa salvação, e isso nos ajuda também a abraçar a nossa vida com todo o sofrimento que ela contém, com todas as contrariedades do dia a dia, sabendo que eles são o nosso caminho da ressurreição. Outra coisa, além das Escrituras, Jesus se mostra na hora de partir o pão, e eles então o reconhecem. Ali está o mistério da Eucaristia. É lá que nós encontramos Jesus, é lá que nós nos reforçamos na certeza de que Ele está vivo e Ele está conosco. Notem que essa passagem do Evangelho representa a missa que nós participamos sempre. Tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Ali também com os discípulos nós temos a palavra dita pelo próprio Jesus e depois a Eucaristia que eles celebraram ao chegar na cidade de Emaús e ao partir do pão, ou seja, no gesto eucarístico, reconhecem a Jesus. E depois então saíram eles alegres, cheios de esperança e prontos para testemunhar a sua fé.
iluminados, portanto, pela Sagrada Escritura e pela Eucaristia, nós também somos convidados a ser testemunhas da ressurreição, como foram os discípulos de Emaús. Uma história maravilhosa que é a nossa própria história. E hoje, mais uma vez, Jesus se mostra vivo entre nós. Quem acredita, quem tem fé, quem tem amor a Cristo, descobre o sentido de toda a sua vida e de toda a história. Fiquemos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.